E no Carlos André gabarita desta semana um assunto que é, na verdade, nas provas é o super assunto, é o suprassumo do assunto, que é, como vocês sabem, a textualidade, que tem caído em todos os concursos públicos, em todas as provas desse país. Não dá para imaginar, por exemplo, uma prova da Fundação Carlos Chagas, do Sebrasp, CESP, da FUVEST, sem aquela questão assim, se houver a troca de uma palavra, de uma expressão por outra, será mantida a correção gramatical e a coesão textual. Sabe essa questão? Pois é, essa questão exige alguns pressupostos. E entre eles, o principal é saber o que é coerência e o que é efetivamente coesão. E mais importante, saber gramática, porque se eu sei gramática normativa, eu domino especificamente a lógica daquilo que se chama de textualidade. Eu vou saber conceito de coesão, eu vou saber conceito de coerência, mas aplicadas. Sabe como esse detalhe é interessante? Coesão e coerência aplicadas. Pois bem, o que seria coerência, apenas para ratificar? Coerência é lógica. Quando se fala em coerência, se fala na perspectiva da lógica. Não é bem sentido, não. Muita gente confunde semântica com coerência. Semântica é o sentido que uma determinada palavra possui. Por exemplo, a palavra casa. Quando eu digo que casa significa residência, eu estou dizendo numa perspectiva semântica. Isso é semântico. O estudo semântico é o estudo do significado das palavras. A coerência está ligada à lógica que, por exemplo, a palavra casa tem em um determinado texto. Se eu digo, por exemplo, a casa, avião, está ali, chegou aqui. Isso não tem o menor sentido. Então, esse texto é um texto incoerente. E coesão é a organização das estruturas linguísticas de uma frase. Geralmente, a coesão está ligada à lógica sequencial. Pode ser referencial, por exemplo, quando eu uso um pronome, né, isso, por exemplo, que eu retomo um determinado elemento. Mas a coesão aqui é sob a perspectiva da sequência. E para eu dar sequência a um determinado texto, qual é a parte da gramática que, teoricamente, é a mais importante? Conjunção. Então, se eu domino as conjunções, eu domino, em regra, a chamada coesão sequencial, que é uma espécie de coesão. Vamos só relembrar aqui pela tabela de conjunções, quais seriam as conjunções que nós temos em língua portuguesa, apenas para relembrar esse detalhe, para nós resolvermos a nossa questão aqui no gabarita desta semana. Vejamos aqui. Quando pensamos nas conjunções, nós temos várias, mas entre elas, essas aqui, ó. Conjunção coordenativa aditiva, adversativa, alternativa, explicativa, conclusiva, causal, concessiva, consecutiva, condicional, comparativa, conformativa, temporal, proporcional, final. Todas elas são elementos que marcam. Nós chamamos isso em coesão de operadores argumentativos. É assim que a Fundação Carlos Chagas chama, operadores argumentativos. E esses operadores argumentativos, eles ajudam a construir o texto sob a ótica da coesão para dar coerência. Olha, você deve dominar essa tabela aqui, sabe? Você precisa dominar essa tabela. Essa tabela aqui é fundamental para que você possa compreender bem. Veja só que detalhe interessante. Eu vou trazer uma questão agora no gabarita que vai exigir de você o conhecimento desses elementos linguísticos que estão aqui. Vamos lá? Venha comigo. Eu vou ler a questão aqui com você. Quando há uma questão como essa, Fundação Carlos Chagas, ele colocou assim, ó, lá no segundo parágrafo, existe a estrutura que é a falta de lazareto, vírgula, o navio estava obrigado à caceteação da quarentena. Está no segundo parágrafo. Aí ele fala assim, mantendo-se o sentido, aqui é a semântica, não é a coerência, mantendo o sentido do texto e mantendo-se a coesão da frase, significa dizer, eu vou manter o mesmo significado dessa frase. Quero manter o mesmo significado dessa frase, mas ao mesmo tempo a mesma organização dessa frase. Esse segmento pode ser substituído por quê? Esse é a falta de lazareto, para que ele fique inclusive mais claro, para dar mais clareza. Eu poderia colocar de sorte que faltava o lazareto, embora faltasse o lazareto, uma vez que faltava o lazareto, à medida que faltasse o lazareto, ou com quanto faltava o lazareto. Essa questão é clássica, é uma super questão, uma questão bastante interessante que vai exigir de nós o conhecimento de coesão textual, de valor semântico dos conectivos que aqui estão e, claro, a leitura do texto. Primeira coisa, você tem que saber o seguinte, o que é esse tal de lazareto? Né? Você sabe o que é isso? Vamos ver o que o dicionário diz a respeito da palavra lazareto,
Deus do céu, o que é um lazareto? Só para que você possa observar. Lazareto é um leprosário, é um local em que há leprosos, né? A hanseníase, a famosa hanseníase. Bem, voltemos lá para que você possa perceber. Ele fala assim, ó, a falta de um local para colocar quem tem hanseníase, o navio estava obrigado à caceteação da quarentena. Você percebeu que só por isso aqui não dá efetivamente para você fazer a questão. O ideal é você ler o texto e conseguir perceber, pelo menos até o segundo parágrafo. E aqui nós temos um texto que aliás, um texto belíssimo, esse texto do Otto Lara Rezende, grande Otto Lara Rezende, jornalista importantíssimo, diz assim: ao ler o seu necrológio no jornal Outro Dia, o pianista Marcos Rezende primeiro tratou de verificar que estava vivo, bem vivo. Em seguida, gravou uma mensagem na sua secretária eletrônica. Hoje é 27 e eu não morri. E não posso atender agora porque eu estou em outra linha dando a mesma explicação. Quando li essa nota, me lembrei de como tudo neste mundo caminha cada vez mais depressa. Em 1862, chegou aqui a notícia da morte do Gonçalves Dias. Para quem não se lembra, Gonçalves Dias, grande poeta romântico brasileiro, primeira geração romântica, nacionalista, não é? Ligado inclusive ao imperador brasileiro. Bem, interessantíssimo. Interessante. Aliás, vocês, né, conhecem poemas famosos, Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá. Bem, vamos lá, atenção. O poeta estava a bordo do Cancodê havia 55 dias. O brig chegou a Marseille com um morto a bordo. A falta de lazareto, o navio estava obrigado à caceteação da quarentena. Falar em quarentena, os senhores sabem, percebem claramente que nesse caso aqui a hanseníase tinha que ser evitada, da mesma sorte, por exemplo, que a Covid, né, recentemente, nós estamos passando por essa situação mais complexa, e aí o navio não poderia, as pessoas que estavam no navio não poderiam, sob qualquer hipótese, sair do navio, em razão exatamente de que as pessoas teriam que cumprir a chamada quarentena. Isso é muito comum na Europa, inclusive quando se pensa na Idade Média, será absolutamente comum. Então, a falta de lazareto, o navio estava obrigado à caceteação. Veja só que detalhe interessante. O navio estava obrigado à caceteação. Isso aqui é um fato. Isso aqui é uma consequência. Perceba como isso é interessante. Isso aqui é um fato, isso aqui é uma consequência. Agora, por que o navio estava obrigado à caceteação? Por que o navio estava obrigado a fazer a chamada quarentena? Porque faltava o lazareto. Então, esse porquê que está aqui estabelece a noção de que há uma razão para isso. E essa razão que nós chamamos de causa. Então, o navio estava obrigado à caceteação por causa de faltar o lazareto. Em razão de faltar o lazareto. Por que faltava um lazareto? E eu pergunto a você lá na tabela de conjunções que nós temos aqui, além de porquê, quais são outras conjunções que nós podemos colocar? Olha, por quanto, dado que, já que, visto que, na medida em que, uma vez que, todas essas conjunções estabelecem essa noção que é a noção de causa. Voltemos ao exercício então para que você possa perceber. Ele perguntou, esse a falta de um lazareto poderia ser substituído por quê? Vejamos aqui. Olhemos aqui junto comigo, ó. De sorte que não, de sorte que indica o quê? Consequência. Quer ver? Vamos voltar à tabela para vocês perceberem. De sorte que estabelece uma noção de consequência. De tal forma que, de sorte que, consequência. Pois sim, voltemos lá ao exercício para que vocês possam perceber. Embora já dá a ideia de concessão. Você fala, concessão? É mesmo? Vejamos a tabela para que você possa perceber. Concessão. Não só concessão embora, mas concessão com quanto, ainda que, mesmo que, posto que. Não é? Voltemos lá para que você possa perceber. Com quanto, inclusive, aqui também é concessão. Só que aqui ainda há um equívoco, porque no caso de com quanto, não é com quanto faltava, é com quanto faltasse. Né? Então, todas as conjunções concessivas têm verbo no modo subjuntivo. Há um equívoco. À medida que é o quê? Proporção. Quer ver lá na tabela? Observe lá, ó, que vai ser observada a lógica da proporção. Observemos aqui, aspecto proporcional, à medida que, a proporção que, ao passo que. E, portanto, a resposta vai ser que? Causa. Qual é a perspectiva de causa aqui? Voltemos ao exercício para vocês perceberem. Aqui, uma vez que faltava o lazareto, já que faltava o lazareto, em razão de faltar o lazareto, ocorreu aqui exatamente a perspectiva causal. Isso manteve o sentido? Manteve o sentido. E estabeleceu a conexão, estabeleceu a organização.
estabeleceu a chamada coesão textual. Essa coesão textual advém exatamente da presença desta conjunção que está aqui, da locução conjuntiva, que é uma vez que. Portanto, a resposta é letra C, e como você sabe, desde o início aqui do nosso episódio, Carlos André gabarita, e Carlos André gabarita essa questão exatamente na letra C. Perceba que você tinha que ter algumas habilidades, como dominar a coesão, dominar a coerência, dominar aquela tabela de conjunções. É isso. Não se esqueça de convidar os seus colegas a curtir o nosso canal aqui no YouTube, também acessar o sininho para que você sempre tenha notificações aqui do Instituto Carlos André. E, é claro, vamos gabaritar mais exercícios. Espero você. Avante!